Fala, galera! Vamos então à correção da nossa lista sobre movimento variado, a lista 1. Questão número 1. O automóvel possui velocidade constante v igual a 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro, imprimindo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado negativa. A distância mínima necessária para que o automóvel pare em metros é igual a. Pede para desprezar qualquer resistência do ar no problema. Vamos aos dados do problema. A velocidade inicial é de 20 metros por segundo, a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado e a velocidade final é 0 metros por segundo. O carro freia e para, então no final a velocidade é 0. E a gente quer saber qual é a distância que ele andou até parar. Bem, como não fala em tempo na questão, a gente vai utilizar a equação de Torricelli. A velocidade final é 0, né? Ele freou e parou. Inicialmente a velocidade era 20, a aceleração era menos 2. Então, substituindo na equação, né? 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado fica 400, 2 vezes menos 2 vai ficar menos 4 vezes o ΔS. Passando 400 para o outro lado, ele fica negativo. A gente vai ter que o ΔS vai ser menos 400 dividido para menos 4, né? Quando a gente divide dois números negativos, o resultado é um número positivo. Então, a distância é de 100 metros. A respostinha está na letra E. Questão número 2. Um corredor olímpico de 100 metros rasos acelera desde a largada, com aceleração constante, até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com uma velocidade instantânea de 12 metros por segundo, no instante final. Qual a aceleração desse corredor? Bem, vamos aos dados. A velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. Então, no início da largada, ele estava parado. Então, ele começa a correr. Então, no início, a velocidade dele é 0. A distância que ele precisa percorrer são 100 metros. E a velocidade no final da corrida é de 12 metros por segundo. O que a gente quer descobrir é a aceleração. Novamente, é uma questão que não fala sobre tempo, não temos informação nenhuma sobre tempo. Vamos utilizar a equação de Torricelli. Substituindo os valores, né, a velocidade final é 12, a velocidade inicial é 0 e a aceleração é o que a gente precisa descobrir, né? A distância foi 100. 12 ao quadrado vai ficar 144, 0 ao quadrado é 0, né? 2 vezes 100 ali vai ficar 200 vezes a aceleração. Vai ficar então 144 igual a 200A. A aceleração vai ser 144 dividido por 200. Isso vai dar 0,72 metros por segundo ao quadrado de aceleração. E a resposta vai ser a alternativa D. Questão número 3. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O valor da velocidade escalar e a distância percorrida após 4 segundos valem respectivamente. Vamos aos dados do problema. A velocidade inicial é 0 metros por segundo, ele parte do repouso, a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, o tempo em que a gente quer as informações é 4 segundos, queremos saber a velocidade final e queremos saber qual foi a distância que ele percorreu. Bem, para saber a velocidade, a gente vai usar a função horária da velocidade para o movimento variado, substituindo os valores, né? A velocidade inicial é 0, a aceleração é 3 e o tempo é 4. Teremos então que a velocidade no instante t igual a 4 segundos é de 12 metros por segundo. Para descobrir quanto que ele andou, a distância percorrida, a gente vai utilizar a função horária da posição para o movimento variado. Com uma pequena alteração, né? A gente isolou o ΔS. Então, a velocidade inicial é 0,
O tempo que a gente está utilizando é 4 segundos, a aceleração é 3 e o tempo vai ficar 4, né? Então 4 ao quadrado ali. Então 0 vezes 4 é 0, 4 ao quadrado fica 16, teremos então 3 vezes 16 é 48, dividido para 2, a gente vai ter uma distância de 24 metros. A respostinha está na alternativa A. Questão número 4. O motorista conduz seu automóvel pela BR-277 a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista uma barreira na estrada, sendo obrigado a frear com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e parar o veículo após certo tempo. Pode-se afirmar que o tempo e a distância de frenagem serão respectivamente. Vamos então aos dados do problema. A velocidade inicial é de 108 km por hora, porém a gente precisa dela em metros por segundo, né? Basta dividir por 3,6, teremos uma velocidade de 30 metros por segundo. A velocidade final é de 0 metros por segundo, ele freou e parou o carro, né? A aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração negativa, pois ele está freando o carro. E o que a gente quer saber é o intervalo de tempo e a distância que ele andou durante a frenagem. Vamos à resolução do problema. Para resolver então essa situação, vamos iniciar utilizando a função horária da velocidade para o movimento variado. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 30, a aceleração é menos 5, então vai ficar 30 menos 5t, passo 30 para o outro lado, vai ficar menos 30 igual a menos 5t, vai ficar menos 30 dividido para menos 5. O tempo vai ser de 6 segundos, né? Quando a gente divide dois números negativos, né, lembrar que o resultado fica positivo. E para descobrir quanto ele andou, a gente vai usar a função horária da posição para o movimento variado com aquela adaptação de isolar o ΔS. Então, a velocidade inicial é 30, o tempo que passou é 6 segundos, a gente descobriu agora, né? A aceleração é de menos 5 e o tempo é 6. Vai ficar, então, 30 vezes 6, 180. 6 ao quadrado é 36. Vai ficar, então, 180 menos 5 vezes 36 dá 180, né? Dividido por 2. Vai ficar 180 menos 90. A distância que ele andou é de 90 metros. A respostinha está na alternativa A. Questão número 5. Suponha que o automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso. Este automóvel poderia chegar à velocidade de 90 km por hora no intervalo de tempo mínimo, em segundos igual a. Vamos aos dados do problema. A velocidade inicial é de 0 metros por segundo, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade final é 90 km por hora, dividindo por 3,6 vai ficar 25 metros por segundo. O que a gente quer descobrir é o tempo que levou para isso acontecer. Bem, a gente pode usar a função horária da velocidade. A velocidade final é 25, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 10. Vai ficar 25 igual a 10 vezes t. Esse tempo é 25 dividido para 10, é um tempo de 2,5 segundos. A respostinha vai ser a letra C. Questão número 6. Um automóvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial, igual a 40 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. E a sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante t igual a 4 segundos é... Vamos aos dados do problema. A posição inicial do objeto é 40 metros, a velocidade inicial é 30 metros por segundo negativo, né, pois ele está no sentido contrário à orientação positiva da trajetória.
A aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado positivo, pois a aceleração está no sentido da trajetória. E o tempo que a gente quer saber é de 4 segundos. Então vamos à posição. Para resolver esse problema, vamos utilizar a função horária da posição do movimento variado, substituindo os valores, né? Posição inicial é 40, velocidade inicial é menos 30, o tempo é 4 e a aceleração é 10. Vai ficar então que S é igual a 40 menos 120 mais 10 vezes 16 sobre 2. Vai ficar então que a posição é igual a 40 menos 120 mais 160 sobre 2. A posição vai ser então 40 menos 120 mais 80. A posição será de 0 metros, que é a alternativa A. Questão número 7. Muitos acidentes acontecem nas estradas porque o motorista não consegue frear o seu carro antes de colidir com o que está à sua frente. Analisando as características técnicas fornecidas por uma revista especializada, encontra-se informação de que um determinado carro consegue diminuir sua velocidade em média 5 metros a cada segundo. Se a velocidade inicial desse carro for de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo, a distância necessária para ele conseguir parar será de aproximadamente. Vamos então aos dados do problema. A velocidade inicial é de 90 km por hora, dividindo por 3,6, equivale a 25 metros por segundo. A aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Né? O enunciado diz que o carro consegue diminuir a velocidade. Se ele diminui, ele está desacelerando. Né? Então, essa aceleração fica negativa. A velocidade final é zero, né? Pois ele freou e parou. E a gente quer saber quanto que ele andou. Vamos usar a equação de Torricelli, né? A questão não fala nada sobre tempo. A velocidade final é zero, a velocidade inicial é 25, a aceleração é menos 5. Vai ficar então zero igual a 625 menos 10 vezes o ΔS. Passando 625 para o outro lado, ele fica negativo. O ΔS vai ser menos 625 dividido por menos 10. Ou seja, será 62,5 metros. A respostinha é a alternativa E. E por fim, a questão número 8. Nos testes realizados em um novo veículo, observou-se que ele percorre 100 metros em 5 segundos, a partir do repouso. A aceleração do veículo é constante nesse intervalo de tempo e igual a... Bem, a gente precisa descobrir a aceleração. Quais dados nós temos? A velocidade inicial é zero, né? Ele parte do repouso. Ele anda uma distância de 100 metros num tempo de 5 segundos. E queremos saber a aceleração. Podemos usar a função horária da posição, né, para o movimento variado, com aquela adaptação onde a gente isola o ΔS. O ΔS é de 100 metros, a velocidade inicial é zero, o tempo é 5. Então vai ficar 100 igual a zero mais A vezes 25 sobre 2. Esse 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Vai ficar 100 vezes 2 igual a vezes 25. Vai ficar 200 igual a vezes 25. A aceleração vai ser 200 dividido para 25, que é 8 metros por segundo ao quadrado. Que fica como resposta a alternativa D. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que vocês assistam essa correção, consigam ver certinho os exercícios de vocês, tirar as dúvidas e até mais. Um abraço.